quero apresentar primeiro a contribuição do professor Samuel Giordano para a questão da água, que ele tem um artigo que vocês precisam ler. Chama-se A Água Não Vai Acabar. É simples. A água tem o mesmo estoque há 400 milhões de anos. É um problema de gestão. Se a gente continuar lavando o carro com água tratada, nós vamos ter problema de gestão do uso da água. Então, eu recomendo muito, é por isso que ele está nesse debate, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou chamar o Paulo Romano, que é um homem que trata com água desde sempre. Ele que foi secretário executivo na gestão do Paulinelli. No Fernando Henrique, ele ajudou a criar a ANA e ajudou a fazer a lei da água. É assim o grau de intimidade. E foi o primeiro secretário de recursos hídricos quando a secretaria foi criada no Fernando Henrique. Então, tem uma vasta experiência. Cadê o Paulo, hein? A Carla. Acha o Paulo Romano. Paulo Romano. Paulo Romano, vai buscar o Paulo. Está aqui fora. Bom, e agora eu vou chamar também um jovem professor de hidráulica de Lavras. É um menino que tem um potencial enorme. Vocês vão ver que, pela fala dele, que ele é muito bom. O nome dele é Alisson Paulinelli. É menino, não é? O senhor, antes de começar, o senhor convida o rapidão, só para... Chamei a presidente. 10 minutos. Aí, se sobrar tempo, não vai levar. Olha, ele vai... Ministro, o senhor começa só para puxar, aí o Paulo pode fazer a primeira intervenção. Bom, o meu início, eu tinha falado que precisava conversar com o nosso querido professor Rui Caldas, que nos deu a agradável presença e participante aqui. O Rui, eu sou... Não posso querer falar sobre ele, não, porque eu devo tanto a ele, sua inteligência, sua participação, seu entusiasmo. Ele é um daqueles mineiros que não tinha botina, mas que hoje calça uma das maiores cabeças que nós temos. E eu sei que ele está muito entusiasmado com a ideia do nosso Fórum do Futuro. E eu queria, de público, convidá-lo, Rui Caldas, para você participar do nosso comitê gestor e técnico do nosso Fórum do Futuro. Eu espero que você aceite. Depois do Samuel, eu vou... Bom, tem o roteiro de perguntas e, obviamente, que teremos certamente algum grau de liberdade, exceto no tempo, para fazer alguns outros comentários. Então, primeiro, essas perguntas é possível colocar lá na tela, talvez facilite para eles. A água vai acabar? Qualidade do uso comparativo da água e responsabilidade econômica, social e ambiental, agricultura, indústria e consumo humano. Bom, isso aqui é tudo que quiser, está por aqui.
Olha, eu vou fazer uma exposição, já que o tempo é muito curto, e eventualmente vou trafegar por respostas às perguntas, mas vou tomar um pouquinho daquilo que tem sido a minha experiência, né, ao longo da vida, um contato muito direto como gestor em área pública, área privada, área estadual, federal, e muito contato com, obviamente, todas as faixas que podem ser consideradas estratos dentro dos interesses pela água, mais diretamente, porque o interesse pela água é universal. Mas, quando fala gestão de água, para efeito prático, a própria legislação separa, né, os usos, e daí vem os principais players na gestão da água. Mas eu vou começar aqui pela primeiríssima pergunta, que é: a água vai acabar? Eu acho que esse é um ponto importante. Os nossos participantes os outros dois participantes do painel aqui anterior tocaram muito numa questão que na água é muito forte também. É a questão, eu diria, emocional. A água vai acabar é mais ou menos o que está na cabeça da meninada hoje. Concretamente, né? E, infelizmente, por razões ideológicas, por razões principalmente ideológicas, políticas, ou por querer participar da rede social, esse processo é muito alimentado para dizer assim: mas a água está acabando, a água acabou, a água vai acabar. Então, no sentido do planeta Terra, a água não, de tudo que se sabe, definitivamente não vai acabar. É a mesma aí de bilhões de anos, a mesma quantidade. Mas a pergunta é muito boa, porque aí eu trago para aquilo que é o que eu tenho muita sensibilidade. A água não vai acabar, ela muda de forma, ela muda de lugar. E muda principalmente segundo o trato que nós damos a ela, o cuidado que nós tenhamos com ela. Então, desde mudança climática, né, que seria o cuidado universal, o cuidado que as pessoas, né, tenham com a água, e as pessoas organizadas na sociedade e organizadas politicamente. Nós estamos vendo aí a grande batalha relacionada com a questão de mudança climática, mas até o plano mais local, que é da compreensão da água no território, e aí vamos considerar o território micro. Vamos dizer, o pequeno produtor numa sua chácara, onde tem uma nascente. Quer dizer, se não tiver cuidado, e aí vem as questões conceituais com falhas assim, absurdas. Você fala assim, tem que cuidar da nascente, mas de repente não é. A nascente é a insurgência, a nascente é o resultado. Eu uso muito a expressão: nenhum corpo d'água é um ente autônomo, ele é resultante de processos no seu entorno. Então, o cara vai cuidar da nascente, mas a área de recarga que leva àquela nascente está no vizinho, né? Está além do vizinho até, às vezes. Então, essa é uma questão que eu considero assim, dramática, que é relacionada com o conhecimento. As pessoas não têm o discernimento necessário. E quando nós vamos falar de uso de água, acho que foi você que tocou essa expressão aqui, infelizmente, nós, no meio político e no meio, vamos chamar assim,
das pressões ideológicas, fala-se de consumo de água, né? Então, é o erro que dificulta o próprio diálogo. Você não consome, você usa a água, ou a água exerce uma função, porque às vezes, independente de um uso orientado, ela está exercendo uma função na natureza, e ela continua. Está no ar, sai de um território para outro, sai da condição de água superficial para água subterrânea, e aí vem outro problema. Eu trabalho hoje, a maior parte aqui, sabe, no Serviço Geológico do Brasil, que cuida muito da questão de água, por, inclusive, responsabilidade institucional. Mas a gente está fazendo um esforço enorme, inclusive dentro da instituição, mas, sobretudo, na relação externa, para trazer a visão integrada. A questão, para mim, mais falha que tem é a falta da visão integrada da água, a começar com uma coisa muito simples. Eu assumo dizer que a água só exerce suas funções se ela estiver em fluxo. Estiver em fluxo, fazendo depuração no nosso organismo, transportando os nutrientes para gerar a produção que muda a vida, ou mantém a vida, ou muda a vida de sociedades. Por exemplo, o Brasil, se não tivesse a produção de alimentos que tem hoje, seria um país muito mais pobre, extremamente pobre, talvez, né? Mas, no entanto, nós ouvimos ontem aqui, inclusive expressão, não teve tempo do debate, senão ia fazer um contraponto, aqui de cima, alguém dizendo da pegada hídrica. A pegada hídrica, como posta, na minha opinião, é uma pegadinha, né, no sentido popular. Por quê? Porque, na verdade, o que se trata é de quantidade de água que precisa para algum processo. Ora, a natureza está ali, uma árvore ali, né? Ela está para ela manter a vida, está em fluxo permanente. Se vai plantar soja ou vai plantar milho, a chuva, e quando não é irrigada, eu estou falando da nossa grande produção que não é irrigada, ela está em trânsito permanentemente. Então, essa água, quando fala de tantos quilos de água para produzir 1 quilo de carne ou 1 quilo de milho, eu digo, isso é uma pressão, muitas vezes com sentido ideológico, outras vezes sentido político, e eu participando, por exemplo, de conselhos de recursos hídricos, inúmeras vezes, eu via lá o pessoal da indústria, o pessoal das cidades, dizendo assim, a água é consumida pela agricultura, nós da indústria consumimos só 7%, nós da cidade consumimos só 10%, 12%. Só que não diz o seguinte, por exemplo, nas cidades brasileiras, infelizmente, né, ainda a água com tratamento inadequado e a grande maioria das cidades, tratamento nenhum, não é isso? É uma água que entra limpa e sai numa condição que precisa, esgoto, já não é água mais, que precisa de uma relação de 1:9 de água limpa para tornar aquele esgoto razoavelmente absorvível na natureza. Então, no fundo, o consumo é 9 vezes mais. Então, essa é a pegadinha, e nós precisamos de trazer isso a debate, né? A outra questão, que é muito comum, então, eu estava dizendo, no caso, na linha política, porque os conselhos de recursos hídricos é que normalmente delineiam as políticas dos estados, depois tem um órgão gestor, o que predomina é isso.
né? O que retira, eles confundem de propósito, por isso que eu disse que é um sofisma, aquilo que, quando é a água retirada do caudal, ou retirada no depósito, para uso, quando é o caso, aí sim, uso específico, no caso da agricultura, sim, é maior, não é 70%, o último número é 56% oficial, a Agência Nacional de Águas já definiu que é esse o número. Definiu no sentido, já fez pesquisa e considera que seja assim. É claro que é muito, mas não é o uso predatório, como se fala. É o uso em que a água pode entrar suja, entrar sem potabilidade e sair no melhor da potabilidade. Então, são questões fundamentais que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui como uma via, ou melhor, como um elemento, um conteúdo de debate que deve caminhar para um plano político. De outra parte, dizer o seguinte, falando aí no plano político, ontem foi muito falado aqui, nós precisamos de produzir até 2030 20% a mais de alimentos. Até 2010, esses números variam um pouco, mas é número da FAO. 40% até 2050, não é por aí. Nós temos o debate interno, aí vem a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e muito forte no Brasil, e vai tender a ficar mais dramático. Na medida em que essa demanda está assumida para ser cumprida por nós, brasileiros, nós teríamos que ou aumentar a área cultivada ou fazer irrigação. Como aumentar a área cultivada? Já é consenso, e dentro do fórum isso não é assunto para se discutir mais, né? Desmatar para aumentar a área cultivada, não tem outra alternativa a não ser aumentar a irrigação, e que o Brasil tem uma posição ridícula da área irrigada em relação ao potencial que existe. Então, esse é um ponto, repito, de natureza política. Aquilo relacionado com evolução tecnológica para melhorar o uso da água na irrigação, eficiência, etc., a evolução é muito, muito grande. O Brasil não está atrás de país nenhum, né? E eu entendo que isso é parte importante de ser assumido. Este é um caminho, não é o único caminho. Mas, dito aqui, hoje também, ou ontem, que a produtividade, falando de soja, né, que é uma referência importante, milho está perto disso aí, ela subiu muito, muito rapidamente, de 70 até hoje, mas os acréscimos são marginais daqui para frente. Não vamos dar salto, a não ser com a irrigação. Portanto, nós temos questões tecnológicas, nós temos questões de gestão e nós temos questão política muito séria para reposicionar conceitualmente a questão da água no espaço territorial rural. E, finalmente, a minha frase e o que eu proponho, inclusive no artigo, enquanto a sociedade ia começar pelo Estado e pelo próprio governo, ou os governos, porque territorialmente você tem domínios de água diferentes, isso pode, um governo estadual podia tomar uma posição dessa. Enquanto não considerar que o mais eficiente, o mais adequado gestor de água no seu território é o produtor rural. Ninguém tem condições de ser melhor agente ambiental, como é agente econômico e social no seu território, do que
o produtor rural. Portanto, não tem sustentabilidade na questão da água se não tiver empoderado o produtor para fazer a parte dele. E uma das maneiras é reconhecer e pagar por serviço ambiental. Obrigado. Bom, eu acho que o Dr. Paulo Romano já colocou, praticamente esgotou o elenco de temas, mas eu só vou ainda, no estilo provocativo, mostrar algumas coisas que acontecem no mundo, que mudam, como o Eduardo bem colocou, a cabeça, traz a água para a cabeça do consumidor e, às vezes, de uma forma não muito saudável. Existe uma organização não governamental holandesa que se preocupa muito com a mensuração do que eles chamam de exportação de água, água exportada nos alimentos. E não, por assim dizer, nos alimentos que nós produzimos, que os grandes produtores de alimento do mundo produzem. Ou seja, ele usa esses parâmetros absurdos de consumo de água e não uso de água, como o senhor perfeitamente explicou, colocou, da seguinte forma: eu vou almoçar, eu peço um bife de carne bovina, segundo essa organização, gastou 4.000 litros de água para ser produzido. Eu como uma salada que gastou 200 litros de água para ser produzida. Eu como um prato de arroz com feijão que gastou 500 litros de água para ser produzido. Tomo uma xícara de café com leite. O leite gastou 300 litros na xícara e um cafezinho 140 litros, dando um total de 5.000 litros de gasto de água por refeição. Agora, imagina a cabeça do o consumidor: não come mais carne, não toma mais café, não consome arroz, feijão, pão, nada, porque isso aí tudo gasta água. E ele está gastando a água do planeta, omitindo aquela informação. O senhor muito bem colocou, do ciclo da água, do fluxo, da importância de se considerar água em fluxo, da evaporação, da evapotranspiração. Ou seja, tem o cálculo do professor Rebouças aí que há 500 bilhões de anos nós temos um estoque de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água na Terra e está praticamente imutável. Eu coloco muito nas minhas aulas de sustentabilidade que nós estamos bebendo xixi de dinossauro reciclado. E todo mundo dá um pouco de risada, mas na verdade é isso. Na verdade, ou seja, outras reciclagens, ou seja, na verdade, o volume, o estoque é constante, né? Essa tentativa de se mensurar, essa exportação hídrica, é um negócio muito perverso, porque aí coloca a conta sempre a nosso débito, como os gastadores de água e os importadores de água na forma de alimento. Mas, na verdade, eles estão importando alimento. A água está no nosso fluxo aqui. E isso aí é espertamente a pegadinha omitida por essas organizações. Então, acho que nesse espectro todo, a água vai acabar, não vai, a qualidade do uso comparativo de água, responsabilidade econômica, social e ambiental, entre países que economizam muito mais água, é verdade, nós temos dados aqui. Medidas tecnológicas ajudam a reduzir o uso e, por consequência, reduzem o custo também. Microaspersão, milhares de gotejamento, microaspersão, uma série de sistemas produtivos. Então, essa questão é realmente muito complexa e nós temos, eu acho que, uma responsabilidade muito grande de tentar levar essa mensagem para a cabeça das pessoas numa forma de educação quase que primária, ou seja, é um fator de educação básica escolar. É tão importante ilustrar a respeito do uso da água quanto do consumo de alimentos sãos, rastreabilidade, enfim. Eu acho que a coisa fica por aí. Acho que fica por aqui a minha provocação e passo para o ministro Alisson Paulinelli. Bom, eu agradeço. E como me chamaram de jovem professor, eu vou tentar me reportar para Lavras, já nos idos da década 60, onde a primeira aula que eu
tinha oportunidade de encontrar com os alunos, eu fazia uma advertência muito séria. Olha, irrigar é uma coisa bonita, faz lavouras com uma produtividade, uma beleza, mas, pelo amor de Deus, vocês não esqueçam de um tal de custo-benefício, porque muito poucas irrigações estão dando resultado. Se vocês forem chamados para, na sua profissão, para dar uma consultoria, estudem. Se a irrigação for para fazer beleza, etc., etc., jardinagem, etc., ou então mostrar potencial, podem fazer o que vocês quiserem, mas saibam que vai dar prejuízo. E isso assustava um pouco os alunos, porque a grande expectativa que se tinha é que a gente ia colocar a irrigação como a grande solução. Existiam alguns fatores. Primeiro, a tecnologia. Nós não tínhamos essa tecnologia tropical que nós temos hoje. E a produtividade não era a que nós hoje estamos alcançando. Então, você realmente tinha que tomar muito cuidado com a relação custo-benefício, senão você levaria a sua lavoura a provocar falência. Segundo lugar, eu chamava muito a atenção para um fato que me incomodou durante o curso. Eu estudei muito a lei de Liebig, a lei do mínimo. E eu sabia que aquilo era fundamental. Ficou na minha cabeça aquela tina com aquelas talas que representavam a quantidade de elementos químicos que nós botávamos para a planta, e aquele que faltava sempre mais baixo, você não consegue ultrapassar a produtividade, porque ali vazava toda a produtividade, limitando no mínimo. Quer dizer, quem usou o mínimo, paga pelo mínimo. E eu fiquei muito preocupado, porque eu comecei até a estudar um trabalho original do Liebig. E comecei a verificar de que ele usava a água muito mais para demonstração da sua tina do que propriamente como um fator de produção. E aí fiquei encucado. O brasileiro não está considerando, na lei de Liebig, a água como um fator importante. Tanto assim que a safra brasileira, vocês podem olhar, está sendo sempre uma senoide. Correu bem o tempo, ela vai lá em cima. Piorou o tempo, ela vem cá embaixo. E essa variação tem sido grande. Nesses últimos 3 anos, nós tivemos variação de 14 milhões de toneladas. Não é pouco. Então, eu começo realmente a me colocar como alguém interessado em discutir esse assunto, como a gente tem discutido aqui no fórum. Nós precisamos encarar melhor esse problema da água na produção agrícola. Em primeiro lugar, o Brasil tem ou não tem água? Bom, deve ter, porque somos considerados o país mais rico em água doce do mundo. Onde é que está essa água? Aí já começa a complicar, porque nós estamos em regiões secas. Essa região que nós consideramos o semiárido brasileiro, ela é muito grande. Ela vai de Minas Gerais até a região Nordeste. E ali tem praticamente o São Francisco, que é o rio perene. Mas enfiamos na cabeça que cuidar da água é cuidar do caudal do São Francisco. E eu já começo aí a colocar alguma dúvida. É realmente o caudal que determina a eficiência da água? Por que se discute tanto, e essa discussão está cada dia mais intensa, o São Francisco tem ou não que julgar tantos 1.000 metros cúbicos por segundo no oceano? Para quê? São perguntas que eu faço. Nós estamos pensando em desmineralizar o oceano. Eu já tive a curiosidade de perguntar aos pescadores da região ali
de Penedo, vocês já foram até mais lá na frente, a água aqui é menos sal do que lá, não, é igualzinho. Passou 20 quilômetros, ela tem exatamente a mesma consistência da água do mar. Então, nós não vamos dessalinizar. Eu não fiz essa mesma pergunta no Amazonas porque eu não tive a oportunidade, mas gostaria, inclusive, de fazer, porque o volume é muito maior. Então, ela é realmente um bem que, embora apareça em grandes proporções, ela é limitada em algumas regiões. E aí está o problema que nós temos que trabalhar. A começar, e eu vejo isso muito ligado às palestras do painel anterior, é problema de comunicação. Nós estamos cometendo erros crassos com relação à água no Brasil. Primeiro lugar, nós temos que considerar que a água é vida. E eu, para exemplar isso, eu chamo, atenção, Alisson Paulinelli tem 90 quilos. Nesses 90 quilos, se vocês me botarem num extrator de membrana, uma pressão osmótica forte, vai perder 75 quilos de água e ela vai para o caudal afora. Quando ele cai no caudal, ela está indo embora. Ainda sobra alguma coisa. Se vocês me colocar num cadinho e incinerar, vai sair mais 23 litros de água. Essa até, eu me conformo com ela, porque ela vai para a atmosfera e vai voltar como chuva. E o restante é os 2% de matéria seca que eu tenho. Então, essa é a explicação que eu dou, que água é vida, eu sou água. A planta é água. Eu uso a água e não consumo, eu devolvo. O Paulo foi muito claro nisso. Nós precisamos colocar na mente do consumidor brasileiro que nós não estamos consumindo água. Não faz mal exportar bilhões de toneladas de soja, né? E até de frutas que nós estamos exportando muito, estamos crescendo, e eu muito satisfeito com isso, onde vai muito mais água do que na soja. Não tem problema não, ela volta. O oceano traz de volta. O oceano é um grande manancial de água doce. Vem na evaporação e ele é o grande formador dos vapores que caem no nosso solo. Então, a nossa preocupação principal que nós temos é que nós criamos, muito mais sob o aspecto ideológico, uma forma errada de encarar esse problema de uso e manutenção de água. E isso está prejudicando o país. Eu vou contar para vocês, eu sou o maior entusiasta do projeto da Embrapa, chamada Barraginhas. Paulo nos ajudou lá em Minas, fizemos alguns experimentos interessantes, o vale lá em Sete Lagoas, do Papagaio, hein? Paiol. Interessante, está lá para quem quiser ver, um negócio muito bem feito. E eu sou realmente fã, porque é uma forma de conservação de água que nós temos que encarar. Agora, eu vejo erros crassos. O nosso Rio São Francisco, eu não nasci na beira dele, o meu município é o segundo a ser banhado por ele. E eu convivi com São Francisco em toda a minha infância. E todo mundo fala, nós vamos recuperar o São Francisco. O que vocês vão fazer? Ah, vamos fazer reflorestamento ciliar. E começa a reflorestamento, olha, tem tantos metros, você tem que fazer tantos metros de reflorestamento. Não vai aumentar uma gota de água, ao contrário, vai diminuir. Agora, eu defendo o reflorestamento ciliar como uma forma de recomposição da beleza, da ecologia favorável no caudal. Eu sou fã disso e acho que nós precisamos fazer. E acho que a natureza faz melhor do que nós. É tentar vedar e deixar a coisa ressurgir que ela vem. Ou então vamos manejar e botar o produtor aproveitando com uma floresta em que ele possa amanhã
fazer o uso sustentável e tirar um pouco mais de recurso. Agora, caudal, pelo amor de Deus, a água está indo para o fim. Ah, mas ele tem a criação do peixe, ela abastece cidades, etc, etc. Tudo isso nós concordamos. Mas existe um fato inexorável. Querer proteger caudal, como nós estamos fazendo no Brasil, é julgar recurso natural fora. Você, quando ele cai no mar, ele não é mais um recurso natural que você possa usar sem gastar muito dinheiro para dessalinizar. O segundo ponto que eu observo que é errado é a forma que criaram, inclusive nas escolas primárias, as nascentes precisam ser protegidas. O Paulo falou muito bem. Nascente é um termômetro. Nós não devemos quebrar esse termômetro. Precisamos protegê-lo. Mas não, tem que ser tamanho nascente, você tem que botar 150 metros de floresta. Não precisa, você precisa descobrir onde é que está a recarga do manancial. Esse é o problema que nós precisamos de realmente, objetivamente, informar. Nós temos que estudar as recargas. E o produtor sabe trabalhar nela. E ele está sendo isolado do processo, porque nós criamos no Brasil, foi um atrito entre os administradores, entre aspas, da água e os consumidores, entre aspas, de água. Vai pedir, no meu estado, Minas Gerais, que é a chamada grande bacia hídrica, a grande reserva hídrica do país, pede uma outorga hoje. O doutor Paulo era secretário adjunto, e eu fui com ele a Araguari. E me lembro bem, ele me chamou para a reunião, e eu fiquei com pena, porque lá, Araguari, tem um fato muito interessante. É um microclima que dá um déficit hídrico de quase 10 meses no ano. Mas produz o melhor café que nós temos em Minas Gerais. Exatamente por causa desse déficit hídrico. E lá o café só se pode fazer plantando com irrigação. Quando ele estava lá, se não me falha a memória, tinha 8 anos de pedidos constantes de outorga. A água estava lá indo embora e não saía, nem resposta. E eu fiquei impressionado porque os coitados que estavam angustiados, e o café estava dando bom dinheiro na época, e a qualidade do café lá realmente é recomendada, eles falaram, olha, vê o que vocês precisam lá, é mais gente, nós vamos contratar e entregar vocês. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque cada um que entra com a ideia de regulamentar. E mais norma ele põe, norma que ele não é capaz de atender depois. Então, quanto mais pessoas estão administrando a água, maior é a dificuldade que você tem de poder fazer a gestão racional desse recurso que é tão importante. Eu dei uma sugestão e fui até a Assembleia. Vamos copiar os Estados Unidos. Eu não tenho vergonha nenhuma de copiar, todo mundo sabe o meu entusiasmo pelo Land Grant College. E acho que o Brasil se lucrou muito. Piracicaba, quando botou lá um alemão que tinha sido formado nos Estados Unidos. Viçosa, quando botou lá o Rolfs, que veio também dos Estados Unidos com a ideia do Land Grant College. E a minha escola, que nasceu por americanos, o Benjamin Honeycutt, que fez também o Mackenzie, foi o fundador da minha escola. Então, a mentalidade era diferente. Vamos entender que a universidade tem que se integrar ao processo onde ela vive e influenciar. Então, eu aprendi assim, gente, nós precisamos modificar esses erros que nós estamos cometendo, porque eles são crassos. Esse pessoal que está aí dizendo que... E a briga é grande. Eu já fui tentar mexer nisso. Não, porque o São Francisco tem que julgar tantos metros cúbicos por segundo no mar. Para quê? Vamos pagar uma passagem para esse sujeito e ir lá para a China, estudar o Rio Amarelo, que é importantíssimo para eles, que tem praticamente 8 anos que não vai mais no oceano. Vamos estudar o Yangtze, que é o Rio Mosquito, famoso rio deles, que já só vai 3, 4 meses no oceano.
E agora eu tive uma informação e estou querendo ir lá para ver. É o rio Nilo, no Egito. Tem uma hora do dia que ele corre para dentro, outra hora ele corre para fora, porque já estão gastando o volume dele anterior. Vamos lá mostrar esse pessoal que, à medida que a população cresce, nós temos que manejar de forma diferente aquela mentalidade que se tinha. As minas que o Paulo falou têm toda a razão. Se nós não gerirmos bem o processo, elas vão acabar todas. Elas vão acabar todas. Eu tenho uma propriedade. Como sou muito fã lá da Embrapa, do Luciano Cordoval, eu tenho lá 110 ou 112 barragens para segurar a água da chuva. Eu quero que a água da chuva que caia fique lá. Mas não estou conseguindo. E fui querer ampliar as barragens e me avisaram, olha, cuidado que você vai levar uma multa. Eu que fiz antes, agora se eu tivesse feito agora eu ia levar multa. Não permitem. Não permitem. Gente, a gestão da água é o fato mais importante que o Brasil tem que encarar hoje. E ele tem que chamar quem saiba realmente resolver o problema. Vamos voltar àquele item que eu estava dizendo. O que manda é o manancial, seja ele o manancial hídrico, seja ele o lençol freático. Em Minas Gerais tem uma... Paulo está trabalhando nisso, eu estou satisfeitíssimo. Aliás, ele me prometeu mandar uma cópia do trabalho, não mandou ainda, eu vou aproveitar para cobrar. Que é o estudo do Urucuia, do aquífero do Urucuia. Ele nasce ali em Minas Gerais, eu conheço a nascente dele, conheço até ao Piauí, onde ele chega. Ele vai ao Piauí. E ele tem proporcionado, especialmente a Minas e a Bahia, uma grande oportunidade de irrigação, cujos resultados são excelentes. É uma região tropical que dá 3 safras tranquilas no ano. E nós precisamos realmente estudar bem. E a iniciativa do Paulo, junto com a Universidade de Viçosa e produtores e a Universidade Americana, e a Universidade Americana estão exatamente estudando o aquífero do Urucuia. Nós temos que fazer isso. Eu sempre alardeava, nós temos o maior aquífero do mundo. Qual é que é? O Guarani. Ele pega grande parte de Minas Gerais. Agora, era o maior do mundo. Foi o pessoal que está lá trabalhando no Ministério das Minas e Energia, estão me dizendo que descobriram o Amazônico. E que ele é, no mínimo, 2 vezes maior do que o Guarani. Se você falar em mexer em água da Amazônia hoje, você é capaz de ser crucificado. Para quê que nós vamos deixar? É um dos aquíferos melhores que o mundo tem. Tem camadas de filtro. A água que está sendo estudada, segundo os estudiosos estão me dando informação, é a água mais potável que se tem no mundo nos dias de hoje. Exatamente pela sua característica de ter que atravessar filtros excepcionais de areia, de argila e de limo, etc, etc. Bom, o que eu quero dizer é que nós precisamos de romper algumas tradições, entre aspas, que eu acho que elas não são corretas, elas se baseiam muito mais no campo ideológico do que no campo técnico, e tentar urgentemente corrigir isso por razões óbvias. O que eu vou dizer para vocês? Nós estamos diante de uma demanda. Eu, então, tenho tido a oportunidade de participar e viajar e ter oportunidade de vários congressos, conferências. O mundo reconheceu que a situação hoje será resolvida pela região tropical do globo, graças a essa tecnologia que nós desenvolvemos. Nos cobram já que nós seremos responsáveis pelo abastecimento, no mínimo, de 41% dessa nova demanda que está vindo aí. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar uma situação do Brasil hoje, um país
que não podia ter feito, mas fez, se endividou de forma escancarada. O governo admite que o déficit público federal hoje é de 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas ele também admite que as dívidas dos estados, dos municípios e das estatais, ele é avalista, portanto, é o responsável também. Se tivermos o cuidado de somar os 3 trilhões e 800 que o governo já admitiu, com a dívida dos estados, dos municípios, e quando eu falo estatal, eu sou, às vezes, muito crítico nisso, e eu tenho tido razão até agora, nós ainda não sabemos qual é a dívida real das estatais brasileiras. Nós não abrimos a caixa preta nem do BNDES, e da Petrobras ainda tem muito armário cheio de esqueletos escondidos que a cada dia que aparece são escabrosos. Então a dívida pública brasileira hoje é no mínimo de 5 trilhões. Já conhecida. 5 trilhões, nós não temos que ter ilusões, não. Pelo PIB brasileiro, você não vai pagar isso com menos de 12, 15 anos. Nós vamos parar 12, 15 anos de fazer investimento? É uma pergunta muito simples que eu faço para quem quer estudar a economia brasileira. Nós não temos condições de parar 12, 15 anos com uma demanda como essa que nós estamos tendo, por exemplo, como os grandes garantidores da segurança alimentar. Nós vamos ter que tocar para frente. E eu faço uma conta muito rápida com vocês. Quando nós começamos a abrir cerrado, e aqui está um homem que me ajudou, nós gastávamos na época, para preparar o cerrado para as primeiras safras, em torno de $1.000 por hectare. Hoje está dando mais de 2,5. Ou seja, 2,5 são R$10.000 por hectare. E você tem um outro problema, que no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, você conserta primeiro, faz primeiro o trabalho químico do solo. Esse você resolve em um ano. O segundo ano, você começa um trabalho de manejo adequado, etc., em que você vai melhorando as culturas que você faz, a forma de rotação, etc., etc. Você gasta 3, 4, 5 anos para fazer o trabalho físico do solo. E hoje nós temos absoluta certeza que o mais importante que nós vamos fazer nos solos que nós estamos recuperando é o biológico. E esse você não faz com menos de 5, 6 anos de forma nenhuma. Então, veja os times. E um custo que não vai ser menor do que R$10 bilhões. Eu tenho conversado muito, porque, sendo da área, sou sempre interessado, com as empresas que trabalham com irrigação no Brasil. Nós temos 2 limitações. Primeiro, as fábricas que estão no Brasil só são capazes de produzir equipamentos para 250 mil hectares por ano. Nós vamos gastar mais de 100 anos para atender a nossa necessidade. Hoje, o governo tem que estabelecer uma forma, e felizmente eu estou sendo procurado, em função dessa divulgação que faz, de empresas que já querem vir para cá, sabendo que o governo está estudando essa possibilidade de resolver o problema da demanda com a irrigação. Por que resolver? Por um fato bastante simples. Em primeiro lugar, nós já, através da nossa tecnologia desenvolvida nesses 40 anos, temos a primeira safra e já fazemos a segunda safra, coisa que o mundo ainda não conseguiu fazer em volume como o nosso. Mas, se você usar na lei de Liebig a água na irrigação, você vai ter 3 safras por ano acima do paralelo 22, 23, porque são paralelos que começam a colocar efetivamente a luz solar, o calor, etc.,
em condições de lhe dar 3 safras por ano. Então, o Nordeste brasileiro não é problema. O Nordeste brasileiro é a grande solução que o Brasil tem. Está aí. Eu tinha muita preocupação, fui lá visitar o Miranda, lá em Campinas, e ele me trouxe o quadro para Paulinelli. A área do semiárido brasileiro tem 70% de área sedimentar. Eu sofri quase um desmaio na cadeira. É a grande solução brasileira. Você tem o calor, tem a água, tem o sol. Agora, a água nós não podemos usar em função dessas restrições. Gente, vamos colocar quem saiba manejar e fazer isso. Ninguém melhor do que o produtor sabe proteger uma recarga. Ao invés de você ficar... Eu dei a sugestão americana. Faz o pedido, marca no protocolo a data de entrada. Nos Estados Unidos, se em 6 meses não houver resposta, você está autorizado. Eles gostaram tanto na Assembleia de Minas Gerais que fizeram com 120 dias. Evidente que o governador anterior, que não tinha muita vocação para isso, vetou. Não está funcionando. Mas nós precisamos fazer funcionar isso. Não é legalmente, é institucionalmente. Quem é que sabe cuidar de uma recarga? Vamos inverter. E ao invés de fazer outorga pelo volume da água no caudal, como se faz hoje, que eu acho que é erradíssimo, vamos fazer pelo aquilo que o produtor é capaz de reter na recarga, o volume que ele precisa. Você precisa de quanto? 2 metros cúbicos por segundo. Qual é a área? Vai dar 2.500 hectares. Você é responsável que em 2.000 hectares a enxurrada tem que ser 0. Toda a chuva que cair, ela tem que ser infiltrada. O agricultor sabe fazer isso com absoluta firmeza, competência, e ele ficaria muito satisfeito. Trocar um serviço de proteção na recarga pela água que ele precisa. Ele é responsável. Se ele descuidou, ele perde. Não precisa de estabelecer essa celeuma que está aí e amarrar o Brasil como nós estamos amarrando. Eu só vou dar para vocês um dado. Se você conseguir, não estou inventando nem sonhando com nada. Nós estamos pegando aqui, o Brasil hoje está chegando a 3 milhões, tem 6 milhões de áreas, quase 7, irrigadas. Eu estou pegando aqui no Cerrado Brasileiro, no Planalto. As irrigações, eu tenho visitado todos eles e anotado. É interessantíssimo. Todos eles estão fazendo já 3 safras. Todos eles têm a primeira safra sempre cheia. Ou seja, tira aquela sazonalidade existente em nossas colheitas. A segunda safra, até o paralelo 22, ela faz quase que naturalmente. Se for por irrigação, ela não vai fazer naturalmente, ela vai ser uma safra certa. Que ao invés de produzir como está produzindo, 60%, desculpe, da produtividade da primeira, ela vai produzir uma safra cheia. E, além disso, vai ter a terceira safra. Nós vamos ser capazes de, na mesma área, com as mesmas máquinas, com os mesmos homens, com a mesma infraestrutura que só precisa ser melhorada, porque ela ainda está muito ruim, resolver o problema da ampliação da produção brasileira. E o custo? Toda irrigação que eu tenho procurado saber custo. Se a água tem a adução, pouca distância, e principalmente o H é pequeno, a altura de elevação, ela não passa de R$6 mil por hectare. Se é maior, ela chega a 10 mil. Se nós vamos ter que ir para áreas novas, além de uma briga infernal que vamos ter, sob o ponto de vista ecológico no Brasil e no mundo que está nos pichando,
Nós não precisamos disso para poder atender a demanda que precisamos. Apenas vamos ter que cumprir a lei de Liebig de forma clara e eficiente. Obrigado. Eu vou complementar a informação aqui. Não vou entrar em detalhe. É um trabalho que nós estamos fazendo com o Governo da Bahia, Agência Nacional de Águas, financiado pelos produtores do Oeste Baiano, a associação deles, inteiramente financiado, para ampliar o conhecimento e fazer a gestão integrada da água na região baiana, porque quem está financiando são os baianos, na região baiana do aquífero Urucuia. Entendida aí a gestão da água de chuva, né, obviamente logo ao momento que ela cai, água superficial e água subterrânea. A Universidade de Nebraska dá o apoio, e para quem não sabe, isso impressiona muito, o estado de Nebraska tem mais área irrigada do que todo o Brasil e tem muito mais carência de água do que nós. Uma informação complementar, nesse estudo, até para fazer homenagem, e também, o professor Evaldo gosta muito de dizer, olha, a gente também não tem coisas boas, a gente faz coisas pujantes aqui. O professor de Viçosa, que coordena o grupo que está efetivamente contratado para realizar esse projeto, no mais nós estamos fazendo um apoio e integrando de fato, por exemplo, os poços de monitoramento que o Serviço Geológico tem, já foram colocados à disposição, assim como os dos produtores, para o governo da Bahia fazer incremento de instrumentos para mais rapidamente e mais profundamente fazer a captação de informações, ou seja, para melhorar, para dar mais sintonia fina nessa análise. Mas o que eu queria dizer que é importante, o professor Everardo, em 1996, coordenou um pequeno grupo da Universidade de Viçosa, de consultores, que fez um projeto por demanda. Eu era secretário de Recursos Hídricos aqui do Governo Federal, fui o primeiro secretário da Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, e era a demanda o seguinte, um sistema que eles chamaram o nome rústico, SISDA, Sistema de Informação para Suporte à Decisão Agrícola. Não importa, fizeram lá o primeiro aplicativo, né, o 1.0, foram evoluindo, e isso depois foi feita uma incubação lá na universidade, gerou 3 empresas de gestão de irrigação, uma delas a Irriger, que o professor Everardo liderava. Ele acabou, claro, aí não deu conta, tinha 120 técnicos somente para a área de campo. Fez uma parceria com a Valmont, que é a maior produtora de pivô central aqui do Brasil, aqui em Uberaba, e uma das maiores do mundo. E hoje, esse software que eles usam já está aplicado como o software para a Valmont em escala mundial. Então, veja o seguinte, quando eu falei que nós temos bagagem para isso aqui, é uma realidade. Tá, o nosso amigo Elmar ali, que trabalha com isso, é consultor e vai para o exterior, inclusive, para difundir o conhecimento que nós temos aqui. Bom, de minha parte, obrigado. Bom, gente, eu queria dizer que da parte do fórum, essa é de longe a missão mais difícil que o Paulinelli passa para a gente. Porque ela tem 2 caminhos. Um é o informacional. Pegar o que essas 3 unidades disseram e convencer os outros, tem que combinar com os Lúcios. Pega o caso do espaço cognitivo do parlamento. Desde o Fernando Henrique a gente tenta aprovar a coisa mais óbvia do mundo, que é, olha, tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão vai dar um gargalo. Precisou 30 anos para a gente conseguir fazer esse assunto amadurecer, até porque todas as comunicações de reforma
foram feitas da maneira clássica. Pega 50 jornalistas, dessa vez foram 5 homens, um deles com uma voz incompreensível, falando coisas absolutamente complexas, sem um quadro para explicar. Então, eles não estão querendo falar e explicar, principalmente para o público-alvo, que era o público do Congresso. Então, como é que a gente vai levar essas informações? Eu acho que é uma coisa a ser perseguida, porque isso tem a ver com o nível educacional, capacidade cognitiva, etc. Não é que a gente tem que parar de... Mas nós temos um instrumento na mão, ministro, muito poderoso, que é o caso. O estudo de caso é imbatível. Se a gente conseguir fazer a água em Rio Verde transparente, entrar com... o Paulo trabalha com 176 doutores na CPM. Imagina o poder de fogo da gente fazer, no modelo de Rio Verde, uma avaliação. Onde é que está a água? Está no solo, subsolo, clima, recarga. Em todo lugar, você tem que... caudal, né? O quanto existe, qual é o fluxo da água. Quando você tiver isso, e a partir disso você tem um planejamento de uso, orientado pela ciência, de como é que a gente pode utilizar de maneira absolutamente sustentável aquele recurso, e colocar em prática, caramba, esse modelinho de Rio Verde é um tiro de canhão na opinião pública. Porque a opinião pública, infelizmente, o nosso ideal, que é aquela mesa do Leblon com um rapaz de 30 anos, médico, jornalista, engenheiro, eles não vão entender isso nem na China. Eles não têm o background de informação. Agora, eles têm todo o pacote emocional que o tema água suscita. Recursos hídricos do subsolo da Amazônia vira uma bomba nuclear. Então, é uma complexidade, nós temos que trabalhar, e eu acho que o Rio Verde é uma oportunidade. Eu agradeço imensamente a vocês. A comida já está esfriando, porque a chuva... A gente tem que comer antes da chuva chegar. Tá bom? Muito obrigado.